Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos a dar sequência, então, hoje ao que temos compartilhado nesses dias e vamos continuar no assunto que estamos considerando diante do Senhor a respeito da contemplação da glória do Senhor. Hoje nós vamos tentar focar mais em aspectos práticos, algumas coisas práticas a respeito de como nós podemos praticar essa contemplação da glória do Senhor, que nos transforma. Então vamos ler novamente em Romanos capítulo 12, versículos que o irmão já leu. Vamos ler novamente aí 12, 1 e 2. Doze, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos ler também Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24. Efésios 4, 22 até o 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E finalmente vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 até o 5, 4 e 5. 2 Coríntios 4, 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Vamos ler esses 3 versículos por enquanto. Nós falamos então, como o irmão nos falava no resumo que ele fez, que na vida cristã prática, como consequência das misericórdias de Deus, das coisas que Deus fez por nós, na sua graça em Cristo, a salvação, a justificação, a libertação do pecado, a vida nova no Espírito, e tudo que fala ele como resultado o que é o Evangelho como resultado da obra de Cristo em nós. Então, por essas misericórdias, o que é coerente, racional, a única resposta possível da nossa parte é nos apresentarmos nosso corpo como um sacrifício vivo, como um holocausto vivo diante de Deus. E esse holocausto quer dizer uma consagração total do nosso corpo pela manhã e pela tarde, quer dizer constantemente, diariamente. Agora, a ênfase de Paulo aqui está no corpo. Muito interessante. Por que ele não diz, por exemplo, apresenteis as vossas almas, ou os vossos espíritos, mas ele fala do corpo, apresenteis vosso corpo. Por que a ênfase do apóstolo Paulo está no corpo? Nós limos, os irmãos lembram que limos aí no capítulo 6, que ele fala de que porque nós fomos libertados do poder do pecado por meio da nossa morte e a nossa ressurreição em união com Cristo, então nós devemos agora também apresentar os nossos membros, os membros do nosso corpo, para servir a Deus, para servir a justiça.
E daí ele toma esse mesmo sentido aqui e o coloca. É o nosso corpo, os membros do nosso corpo que devem ser apresentados. Se os irmãos lembram, no capítulo 7 ele fala da sua luta pessoal com o poder, com o pecado que está nele. O pecado que ele chama, que mora em mim, ou habita em mim. E ele diz que essa luta com o pecado que mora nele, na verdade, é com o pecado que mora nos membros do seu corpo. Então, muito importante para Paulo que nós entendamos que a questão da vida cristã é uma questão muito prática, que não envolve apenas a mente, a alma, mas envolve também, fundamentalmente, a vida do nosso corpo. Por isso, a ênfase dele. Mas aonde vem essa ênfase? Então, para entendermos o que ele está falando aqui, vamos tentar fazer rapidamente uma compreensão, ou ter uma compreensão do que a Escritura, a Bíblia nos revela acerca da natureza humana. E entender por que Paulo faz essa ênfase no corpo, na vida do corpo, na vida material, biológica, se você quiser. Mas o corpo humano, na perspectiva bíblica, não é apenas um organismo biológico, material. É muito mais do que isso. É isso que nós precisamos entender primeiro. Na visão da Escritura, o corpo não é apenas o que falariam os biólogos ou os, vamos dizer, os científicos, né? Um organismo biológico natural, no qual tudo pode ser explicado em termos de química, de física e coisas dessas. Não. O corpo humano é muito mais do que isso. É isso, mas é muito mais do que isso. Você entende? O que é o corpo humano? Você lembra que o apóstolo Paulo usa uma expressão muito interessante aí em 1 Coríntios capítulo 3, quando fala do homem natural. Lembra dessa expressão dele? E o homem espiritual. E ele usa aí uma expressão muito interessante. A expressão que é traduzida nas nossas Bíblias, não sei se em todas as Bíblias em português, mas normalmente é traduzida como homem natural. A expressão aí é o homem no grego, psíquico, ou psíquicos. Psíquicos. A palavra psíquicos é o adjetivo de psique, que no grego significa alma. E fala da parte imaterial do ser humano. Os gregos pensavam que o homem estava constituído por duas partes, uma parte material, o corpo, e uma parte imaterial, a alma, ou alma. A alma. E a alma humana é o lugar onde estão, vamos dizer assim, é a parte do ser humano que contém as faculdades da mente, da vontade, das emoções, dos sentimentos. E ela é imaterial, mas ela estava num corpo material. Agora, a visão bíblica é bem diferente da visão grega. Normalmente os gregos, nem todos os gregos, porque os gregos tinham filósofos para todas as ideias que existem. Ainda hoje não existe ideia filosófica que os gregos não pensaram primeiro. Existiam gregos materialistas, gregos espiritualistas, gregos para todo gosto. Mas a visão predominante no pensamento grego era a visão platônica. E Platão pensava que o corpo humano era uma espécie de prisão, uma cárcere da alma. A alma humana era como se fosse uma chispa dos arquetipos divinos, das ideias eternas e divinas, perfeitas, que tinha entrado no mundo e estava aí aprisionada, como numa cárcere, como se fosse uma, não sei se essa palavra existe em português, uma cárcere, uma caverna, dentro de uma caverna, aprisionada, numa prisão. Esse era o corpo, como se fosse uma gaiola, pode ser uma gaiola, sim, uma gaiola e a alma estava aí aprisionada. Então, o assunto era sermos libertados dessa prisão. Então, quando a pessoa morria, a alma fugia da prisão desse mundo material, que era o corpo, e então ficava liberado. Então, todas as coisas ruins da vida humana procediam do corpo. Todas as paixões baixas do corpo, elas eram as que produziam todos os mais que a vida humana experimentava. Mas essa não é a visão bíblica. Mas, infelizmente, na história da igreja, esse pensamento grego, de alguma maneira, conseguiu entrar dentro do pensamento cristão. De alguma maneira conseguiu entrar, porque muitos dos primeiros teólogos da igreja vinham da cultura grega. E então traziam com eles, inconscientemente, muitos dos conceitos, ideias do pensamento grego. E eles trazeram para dentro da teologia cristã algumas dessas ideias, conceitos. Nunca da maneira grega, de rejeitar o corpo como se fosse uma coisa má ou ruim. Mas de alguma maneira o corpo passou a ocupar um lugar inferior. Como se fosse uma coisa menor, inferior, de segundo grau.
E você lembra que durante muito tempo, na Idade Média, sobretudo, o corpo era tratado como se fosse uma coisa ruim, que devia ser até açoitada, maltratada, porque era uma coisa meio má, meio ruim. Mas, irmãos amados, essa não é a visão bíblica. Então, muitos de nós herdamos essas ideias negativas sobre o corpo. E você vai ver que normalmente no ensino cristão, da vida espiritual, o lugar do corpo é muito pouco considerado. Sempre é considerado como se fosse uma coisa secundária, até em terceiro lugar, mas nunca é considerado como algo importante na nossa vida espiritual. Mas, segundo o Novo Testamento, particularmente em Paulo, mas em todos os escritos, ele é fundamental na nossa vida espiritual. Por isso, Paulo diz expressamente: apresenteis os vossos corpos. Mas qual que é a razão dessa ênfase no corpo que faz o Novo Testamento? Por que é tão importante o corpo? Você já pensou qual que é a razão? Existe apenas uma. Bom, claro, Deus criou o corpo. Logicamente, o que Deus criou não poderia ser mal, de jeito nenhum. Mas a razão principal para o pensamento cristão é porque aquele verbo eterno se fez carne. Se fez carne. E assumiu a condição física, material da vida dentro de um corpo humano. E pensou, e viveu, e experimentou a vida através e por meio de um corpo humano. O Senhor Jesus teve mãos humanas, olhos humanos, pés humanos, sistema nervoso humano, cérebro humano, coração humano. Entende? Ele experimentou o que é viver, existir através de um corpo humano. E isso faz a diferença toda. Porque a vida que ele revelou, a vida que ele nos deu, é uma vida vivida num corpo humano. E, portanto, é uma vida que tem a ver também com o nosso corpo humano. Não pode ser de outra maneira. Você entende a ligação? Então, por que é tão importante? Nós podemos viver a vida de Cristo totalmente no nosso corpo, porque ele viveu a sua vida perfeita num corpo humano e através de um corpo humano. É por isso que o corpo é tão importante para um pensamento cristão. E por isso que a ênfase, a diferença do pensamento grego na Bíblia, não está na imortalidade da alma, mas na ressurreição do corpo. Você vê qual é a ênfase? Que a vida eterna termina. Nós estamos hoje pela manhã lendo o capítulo 6 de João. Aí, nesse capítulo, o Senhor menciona 3 vezes o mesmo ponto. Aquele que acreditar em mim, aquele que comer de mim, aquele que comer da minha vida, ele recebe vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. 3 vezes diz o Senhor. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque a ênfase não está apenas numa vida que nós recebemos na alma. Recebemos na alma, mas tem a ver diretamente também com o nosso corpo. E só pode ficar completa quando o nosso corpo seja ressuscitado em glória. Por isso é tão importante o corpo. Porque a vida humana nunca estará completa sem o corpo de ressurreição. Nunca será totalmente realizado o propósito de Deus em nós até o dia de nós recebermos o corpo de ressurreição e glória. Então, a ênfase no corpo é muito importante na Escritura. Agora, eu falei que precisamos entrar um pouco então o que a Escritura fala sobre o corpo. Então, Paulo diz que o nosso corpo humano não é apenas um corpo biológico, não é apenas um corpo físico, material, que é governado por leis físicas e materiais apenas. Nós vivemos numa cultura secularizada, secularista. E nessa cultura secularista, a ênfase é que o corpo é apenas isso. Um objeto material, físico, biológico, que pode ser apenas considerado e entendido e compreendido em termos físicos e químicos e bioquímicos, vamos dizer assim. E mais nada. Aqui tem vários irmãos que são, a irmã estudou medicina, e a irmã sabe que é assim. Mas a dimensão não material, eu não vou usar a expressão espiritual, porque espiritual na Escritura significa sempre aquilo que vem do Espírito de Deus, mas aquilo que não é material, imaterial. Essa dimensão nunca é considerada. Porque o mundo moderno, secularizado, não acredita mais na dimensão não material ou espiritual da realidade que vem de Deus.
Porque o princípio de toda a realidade não é a matéria, é o espírito, porque Deus é espírito. E Ele é o princípio de tudo que existe. Portanto, a coisa fundamental, a realidade fundamental não é a matéria, é o espírito. E nós somos feitos na imagem de Deus e, portanto, somos basicamente espíritos, no sentido de não sermos basicamente seres materiais. Mas somos espíritos criados para habitar, existir unidos, totalmente unidos a um corpo material e físico. Assim somos criados por Deus. E esse corpo não é um acidente. Faz parte do design divino para nós, de maneira completa. Então, por isso Paulo fala do corpo psíquicos, o homem psíquicos. O que quer dizer isso? Que sim, somos materiais, somos físicos, mas que o corpo do homem, na verdade, está animado, essa é a palavra certa, animado por uma alma não material, psíquica. E por isso é psíquicos. Quer dizer, nosso corpo, realmente ele é sustentado, ele existe, ele expressa, ele é a expressão plástica de uma realidade imaterial, que é a nossa alma. A alma não ocupa espaço, não ocupa um lugar no espaço físico, ela não é física, mas ela está em todas as partes, e em cada uma das partes do nosso corpo. Assim como Deus, para colocar uma analogia, assim como Deus está em todas as partes, mas não num sentido físico, material, porque Deus não é físico nem material, mas Ele é omnipresente, Ele está presente em todos os pontos da sua criação, mas não de uma maneira espacial. Assim também a alma está presente em todos os pontos do nosso corpo, mas não de uma maneira espacial. E isso o que significa? Que tudo o que acontece na nossa alma acontece também no nosso corpo. E que tudo o que acontece no nosso corpo acontece também na nossa alma. Porque estão integrados. Tudo o que nós fazemos com o nosso corpo afeta a nossa alma. E tudo o que nós fazemos na nossa alma afeta o nosso corpo. Nós nunca vemos a alma de uma pessoa. Você nunca vai ver a mente, a vontade, a alma de uma pessoa. O que você vê é o corpo. Mas como o corpo, ele é a expressão plástica, orgânica da alma, então, na verdade, você toca a alma das pessoas através do corpo. Então, você olha para os olhos de uma pessoa e você vê a alma da pessoa através dos olhos da pessoa. Os olhos não são meras entidades físicas, orgânicas. São também órgãos da alma. Eles expressam a alma humana. E por isso que você pode dizer, quando você está conversando com uma pessoa, você já viu? Que você percebe se a pessoa está escutando você ou não pelos olhos. Não é? Às vezes você está falando e você percebe que o olhar dele está perdido. É porque a alma dele está em outra parte, não está com você nesse momento. E os olhos, por isso, são as janelas da alma. Então a alma se expressa realmente através do corpo. E isso que Paulo chama do homem psíquicos, que é o homem natural. Agora, existe outro homem melhor do que os psíquicos. Qual? O homem espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual é aquele cuja alma está governada desde o centro pelo Espírito. E, portanto, ele está, por dizer assim, num patamar ainda superior. Mas ainda continua a ser psíquico, só que é mais do que psíquico, é espiritual. O que domina a vida dele é o Espírito de Deus, que é o propósito de Deus. Que toda a nossa vida venha a ser governada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, a nossa alma e o nosso corpo. Mas quando a alma é tocada pelo Espírito, o corpo necessariamente é tocado também pelo Espírito. Por isso, irmãos, quando nós sentimos, vamos dizer assim, a presença de Deus no nosso espírito e percebimos no nosso coração a sua presença, nosso corpo também a percebe. Não é assim? O corpo também percebe. E por que quando nós estamos na presença de Deus sentimos o desejo de alçar as nossas mãos? É a alma que quer adorar, é o espírito, mas o corpo reage também, junto. E alçamos as mãos. Ou nos ajoelhamos. Você sabia, irmão, que quase a maioria das vezes a palavra adoração no Novo Testamento significa literalmente prostrar-nos sobre os nossos joelhos? Sempre significa isso. Por quê? Porque adorar é prostrar-se literalmente sobre
os joelhos. Agora, nós não temos muito costume de nos prostrarmos. Deveríamos ter mais esse costume, porque adoração no grego significa literalmente dobrar os joelhos e prostrar-se. Porque nesse ato de humilhação do corpo, a alma se humilha também. Você entende o que estamos falando? Muito bem, tudo isso serve para explicar o que está falando Paulo aqui então. Capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. 12, 2, Romanos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente, vamos dizer assim, na vida humana, na experiência humana, existem dois órgãos fundamentais: a mente e o coração. A mente e o coração. E esses dois órgãos, vamos dizer assim, que fazem parte das faculdades do homem interior ou imaterial, da alma humana, também tem representação, expressão e correspondência, uma correspondência no corpo literal. A mente com o cérebro e o coração com o coração. É por isso, irmãos, que quando nós sentimos, vamos dizer assim, nós experimentamos decisões profundas, sentimentos profundos, intuições profundas, nós não experimentamos aqui, mas experimentamos fisicamente aqui, no peito. Porque o coração humano nosso coração físico tem correspondência com o coração no sentido espiritual, que é o centro da vida humana. E os pensamentos não nos percebemos nas mãos, nem nos pés, nem no estômago. Onde nós percebemos os pensamentos? Cabeça. Porque a mente humana tem correspondência direta. Mais que correspondência, está integrada a mente, que é uma faculdade da alma, com o cérebro. E na verdade, a alma pensa e sente, a nossa mente pensa, sente, imagina, lembra através do cérebro. E isso é muito importante para o que nós vamos considerar aqui. A Bíblia não nos fala das funções do cérebro. Nós precisamos da ciência, que é um dom de Deus para entender como funciona o nosso cérebro. Claro, a Bíblia não nos diz nada como funciona o cérebro humano, mas já sabemos muito de como funciona o cérebro humano. Mas precisamos integrar esse conhecimento com a revelação da palavra de Deus, porque senão vamos ficarmos com uma ideia puramente materialista do cérebro humano. E o cérebro não é apenas um órgão material, físico, é também psíquico. Está sustentado por uma vida psíquica, a vida da alma, a vida da mente. Qual é a relação entre a mente e o cérebro? Se podemos tentar entender o ponto. Irmãos, eu sei que para muitos dos irmãos, muitos de nós que moramos nessa cultura materialista, muitas pessoas pensam que a mente e o cérebro são a mesma coisa. Mas não são. Porque a mente continua existindo depois de que o corpo morre. A alma continua existindo. A mente, a consciência continua existindo depois da morte física do corpo. Portanto, não pode ser o mesmo. Mas quando ela está no corpo, ela sente, pensa, existe a mente através do corpo. E unida ao corpo, sempre, através de um cérebro. E todo o sistema nervoso que comunica o cérebro com todo o nosso corpo. Então, qual que é a relação? Se pudermos definir isto, é a relação que tem, vamos supor, o instrumento com aquele que executa o instrumento. É como se nós tivéssemos um piano, que é o nosso cérebro, e a mente é o pianista, que toca no piano. O que vai acontecer se o pianista for um pianista muito bom, muito esperto, muito bom pianista, mas o piano estiver desafinado? Por muito bom que seja o pianista, a música vai sair desafinada. O piano está desafinado. E isso acontece com nós. A nossa alma pode estar funcionando certo, mas o cérebro tem algum tipo de dano. O som, a execução vai sair distorcida, porque o instrumento está distorcido também, está desafinado. Então, por isso, irmãos, as doenças mentais do cérebro afetam a nossa alma. E o que acontece no cérebro afeta diretamente a nossa alma. E essa é a relação que existe entre os dois. Então, uma vez que entendemos isso, vamos tentar entender o que Paulo diz aqui. Diz assim: não vos conformeis com este século. O século representa o mundo.
Aqui o século é o mundo, é a idade presente, governada, como diz ele, por o príncipe das trevas deste mundo. Governada por ideias, conceitos, crenças, valores totalmente opostos a Deus. Não é manipulados a palavra que vocês usam, é manuseados pelo príncipe deste mundo. Então, o mundo está controlado por ideias, por conceitos, por pensamentos, por crenças, por valores totalmente contrários a Deus, que são instigados no mundo pelos poderes das trevas e também pelo coração pecaminoso do homem mesmo. Porque o homem nem precisa das trevas para também gerar muita coisa ruim e má nesse mundo. Então, tudo isso é o mundo, esse sistema maligno de trevas que governa o mundo. Ele diz, então, vós não vos conformeis, quer dizer, não deixem que o mundo dê forma às suas mentes, controle as suas mentes. E através da mente controle os seus cérebros e os seus corpos e as suas condutas. Então, Paulo diz, não, sino que mais bem, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos irmãos têm essa pergunta, como eu posso saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Você não tem essa pergunta? Muitas vezes nós estamos em situações que queremos saber a vontade de Deus e queremos que o Senhor nos revele claramente, assim como nitidamente, como se fosse uma tela. A minha vontade é que você vai para a direita, vai para a esquerda, vai direito na frente, mas quase nunca acontece assim. Às vezes acontece, mas poucas vezes. A maioria das vezes é mais ou menos como caminhar através de uma neblina. Você não sabe muito bem o que fazer. Mas por quê? Por que acontece isso? Porque o Senhor não quer que nós sejamos como se fôssemos robôs, assim, que Ele constantemente nos mostra por aqui, por lá, dobra à direita. Você imagina viver dessa maneira, o Senhor dizendo a cada passo da nossa vida, vai lá, vai cá. Não, assim não funciona. Ele quer que nós incorporemos dentro de nós a sua mente. E então saibamos diretamente qual é a sua vontade, constantemente. Porque temos a sua mente em nós. E podemos pensar como Ele e decidir como Ele. Você entende o que estamos falando? Isso é ter a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, a vontade de Deus se faz fácil, se faz simples, se faz clara. E sabemos o que fazer porque temos a mente do Senhor Jesus Cristo. Claro, às vezes o Deus tem uma vontade muito específica e Ele nos revela muito especificamente. Mas a maioria das vezes é apenas que nós temos a sua mente e conhecemos a sua vontade, experimentamos a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Agora, o que significa a renovação da nossa mente? Nós falamos já do que significa transformar, a transformação. Nós somos transformados, o propósito de Deus é que sejamos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele diz que isso só vai acontecer através da renovação da nossa mente. E quando a nossa mente for renovada, então nós seremos transformados. Agora, se vamos para o texto que nós limos aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo diz para os irmãos que as armas da nossa milícia não são carnais. Carnais significa que não são simplesmente armas na força, na capacidade e na habilidade humana. E sim poderosas em Deus, vem de Deus, da força, do poder, da graça de Deus, para destruir fortalezas. Presta atenção a essa expressão aí. Fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então Paulo diz que quando nós nos convertimos ao Senhor, claro, nascemos de novo, nosso espírito é regenerado pelo Espírito de Deus, recebemos a vida do Senhor dentro de nós, recebemos a salvação, a justificação, somos colocados em Cristo, mas a nossa mente ainda precisa ser renovada. E a nossa mente, diz Paulo, é como um território inimigo para Deus. Para Deus. A nossa mente, mesmo sendo cristãos, nascidos de novo, nossa mente é como se fosse um território inimigo para Deus. Você sabe como os exércitos tomam controle de um território quando entram e conquistam um território? Como eles conseguem manter o controle? Eles têm que colocar fortalezas, postos
em diferentes partes do território para controlar o território. Então, nossa mente é como se fosse um terreno cativo pelo inimigo e tem muitas fortalezas, castelos, para defender esse território. E o que são essas fortalezas? São fortalezas inimigas de Deus, que aqui diz Paulo claramente, elas se opõem ao conhecimento de Deus. Por isso, irmãos amados, muitas das vezes a palavra de Deus não consegue tocar realmente, profundamente as nossas vidas. Muitos irmãos passam anos e anos e nunca deixam que o Senhor realmente tome posse da sua mente e do seu coração. Continuam governados por ideias, crenças, valores, pensamentos que são totalmente opostos a Deus e à vontade de Deus para as suas vidas. Mas eles continuam sendo dominados por esses pensamentos. Por quê? Porque dentro de nós, da nossa mente, existem fortalezas que se opõem ao conhecimento de Deus. E quando nós recebemos a direção, a palavra, essas fortalezas estão aí e detêm o conhecimento de Deus. E nós continuamos a fazer sempre as mesmas coisas. Não aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Paulo diz, o que nós vamos fazer? As nossas armas são poderosas para entrar na mente e derrubar essas fortalezas. Destruir, acabar essas fortalezas. E o que são então essas fortalezas? Ele diz aí o que são. Ele diz são sofismas. Essa é a expressão que ele usa, sofismas. Um sofisma é um argumento enganoso. É um argumento falso, mas muito cativante. Sofismas. Mentiras disfarçadas de verdades. Falsidades disfarçadas de realidades verdadeiras. Que controlam crenças, coisas que nós acreditamos serem verdadeiras, mas são falsas. E controlam totalmente a nossa vida. Porque nós somos aquilo que pensamos. Qual é o pensamento do homem no seu coração? Diz Provérbios, assim é ele. Aqueles pensamentos que controlam nosso coração e a nossa mente, quer dizer, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos sentimentos, esses pensamentos determinam o que nós somos e fazemos no mundo. E todos nós estamos cheios dessas fortalezas, que vêm de onde? Foram colocadas aí, desde que éramos crianças, pelo mundo, pelos pais, os nossos pais que não eram crentes, pelos amigos, pelos familiares, pela sociedade, pelo que ensina a cultura, pelo diabo mesmo, pelos traumas que nós experimentamos na nossa vida, pelas dores que nós experimentamos, crenças que ficam muito dentro de nós e que muitas das vezes nem somos cientes de que elas estão aí, resistindo o conhecimento de Deus. Mas estão. Você pode ver elas aparecer de tanto em tanto. Matrimônios que fracassam por essas ideias, que controlam a vida dos casais. Filhos que fracassam, vidas que fracassam, crentes que parecem fracassar, porque estão sendo controlados por ideias muito dentro deles, que estão muito dentro, mas que controlam a sua conduta, porque nunca deixaram o Senhor derrubar essas fortalezas. Então, para nós podermos ser, para que sejamos transformados, a nossa mente tem que ser cativada. Essas fortalezas derrubadas. E ele diz, Paulo diz, e então através das armas da nossa milícia, a milícia quer dizer, ele se vê a si mesmo como um soldado que está entrando no território inimigo, para tomar possessão desse território do inimigo. Mas o território inimigo aqui é a nossa mente. E ele diz, estamos entrando como soldados, por isso uma milícia, ele está falando de um exército. Estamos entrando como soldados dentro do território inimigo, com fortalezas, castelos que se opõem, mas nós estamos derribando essas fortalezas, esses castelos, para quê? O que nós vamos conquistar? Qual que é o alvo da nossa conquista? Os pensamentos. Nós queremos cativar todo o pensamento na mente de vocês e levar esses pensamentos cativos à obediência, para a obediência de Cristo. Quer dizer que a nossa mente se conforme à mente de Cristo. E esse processo de conquista da nossa mente é fundamental para a nossa transformação à imagem do Senhor.
sem esse processo de conquista da mente, nunca acontecerá que nós sejamos transformados realmente à imagem do Senhor. Mas a mente é um território muito amplo e profundo. Qualquer psiquiatra poderia nos dizer que a mente é uma coisa muito complexa e profunda. Mas a visão da Bíblia é ainda mais complexa e mais profunda. Porque a mente não tem apenas uma dimensão material, tem uma dimensão espiritual, imaterial. Dentro da mente nós temos sentido geral. A palavra que usa aqui Paulo, quando fala da mente em capítulo 12, é anous, grega. Anous significa a mente no sentido mais geral, que inclui as faculdades de razoar, pensar, cogitar, logicamente, usar razão, inferência, dedução, indução, que são as capacidades da mente para pensar, em termos gerais, para razoar, em termos gerais, mas também está a memória. O que nos lembramos faz parte da nossa mente, totalmente. Tudo o que nos lembramos, e muitas lembranças têm um poder enorme sobre as nossas vidas, para bem e para mal. E também está a imaginação, que é muito importante na vida cristã. Também a imaginação é um órgão, faculdade da mente, que pode ser terrivelmente bom e terrivelmente mal. O que imaginamos. Muitos dos sofrimentos da nossa vida são sofrimentos causados pela imaginação, apenas. Imaginamos um futuro terrível, imaginamos o que será amanhã e o que será passado amanhã. E esses pensamentos que nós imaginamos angustiam a nossa alma e esmagam a nossa alma. Imaginação. Então nós precisamos também renovar a nossa imaginação. Porque a imaginação conecta a mente com o coração. E a única maneira de tocar o coração é através da imaginação. Por isso o Senhor usava mais a imaginação que o pensamento discursivo. Ele usava de pensamento discursivo, razoado, mas normalmente usava parábolas, porque ele não queria apenas tocar a mente racional, ele queria tocar o nosso coração. E finalmente, nós temos outras coisas na mente, agora não vou falar disso, mas o mais importante o ponto que eu queria tocar aqui. Os gregos tinham outra palavra para falar da mente, que o apóstolo Paulo usa no capítulo 8 de Romanos. Vamos a ir aí. Capítulo 8. A outra palavra, aqui a palavra no capítulo 12 é anous, sentido geral, a mente. Na mente também, no pensamento bíblico, não apenas contém pensamentos, ideias, crenças, imagens, lembranças, mas também contém os nossos sentimentos. Os sentimentos fazem parte da mente humana. Os sentimentos são muito importantes na vida humana. E a característica da mente é que todo pensamento que a mente cogita, tem associado um sentimento. Sempre. Pode ser um sentimento de rejeição, de aceitação, de tristeza, de alegria, de admiração, de horror. Mas todo pensamento sempre tem associado um sentimento. E isso é importante nos lembrar para entender como funciona a mente humana. Se nós tivermos pensamentos negativos, imagens negativas constantemente na nossa mente, então seremos governados por sentimentos de angústia, de pena, de tristeza constantemente. Até eles se tornarem tão constantes que se tornam como se for parte da nossa natureza e tomam o controle da nossa vontade e da nossa vida. Mas esses sentimentos nascem de pensamentos, sempre. Por isso é tão importante. E aqui vem o ponto. É tão importante quais são os pensamentos que constantemente estão fluindo, governando, dirigindo a nossa mente. E para isso, os gregos tinham uma palavra específica. A mente habitual, o fluxo constante dos pensamentos, eles chamavam de frônesis. Não anous, que é a mente que cogita, mas frônesis, o fluxo, o foco constante da mente. Aquilo para o qual a nossa mente volta constantemente, os pensamentos para os quais a nossa mente constantemente volta, os pensamentos que vêm constantemente para nós, sem nós fazer nada para que eles venham.
É quando nós estamos em modo automático. Você está fazendo alguma coisa, as irmãs estão lavando os pratos, ou levando os meninos para a escola, ou os irmãos também podem lavar os pratos, também poderiam estar lavando os pratos, ou fazendo a comida, o que seja, aquilo que você está no seu trabalho, fazendo tudo o que faz, e muitas das coisas que fazemos, o que é muito interessante, são aprendidas automaticamente pelo nosso corpo. Então, nós fazemos automaticamente. Nesse momento, a nossa mente sempre volta para os mesmos pensamentos. Sempre está voltando. Porque assim funciona a mente humana. Mas se esses pensamentos fossem destrutivos, negativos, o que acontece conosco? Somos constantemente dominados por esses pensamentos que destruem. Pensamentos ansiosos, pensamentos angustiantes, pensamentos maus. Ou pensamentos pecaminosos, mesma coisa. Então, nós entramos aqui num ponto muito importante que precisamos entender. A frônesis é o hábito constante da mente. E Paulo vai usar essa expressão 3 vezes aqui no capítulo 8. E como nossa tradução, às vezes os tradutores não sei por que ficam tão imaginativos e acham que seria melhor dar um pouco de variedade às traduções. Usam palavras diferentes, mas a palavra que usa Paulo é sempre a mesma, porque ele está enfatizando sempre a mesma coisa. Vamos ler. Capítulo 8, versículo 2. Paulo está aqui falando da lei do Espírito de vida que nos livra, que nos livrou da lei do pecado e da morte que está nos nossos membros. E então, olha o que ele diz aqui, capítulo 8, versículo 5. 8, vamos ler primeiro 4. Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, o preceito e o mandamento, que nós fôssemos capazes de obedecer os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. O preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nós precisamos entender o que quer dizer Paulo com carne aqui. Porque Paulo, o apóstolo, usa a palavra carne em vários sentidos diferentes. Nem sempre significa o mesmo. Às vezes significa apenas a humanidade. Às vezes significa a humanidade e as habilidades humanas separadas de Deus. E às vezes, e aqui nesse ponto é assim, significa o conjunto de hábitos pecaminosos que governam nossa vida. Os hábitos do pecado. Que ele chama também da lei do pecado que mora em mim. E estão em nossos membros. Governam o nosso corpo, estão inseridos em nosso corpo e, portanto, governam a nossa conduta diariamente. Hábitos do pecado, hábitos do corpo. Esse conjunto é a carne. E você sabe o que é o conjunto dos hábitos de um ser humano? Algum irmão sabe o que significa o conjunto? O hábito, antes de continuar, um hábito é uma disposição para fazer automaticamente. Isso é um hábito. É uma disposição para fazer automaticamente, seja uma coisa boa ou uma coisa má. Existem hábitos bons e hábitos ruins. Normalmente, os hábitos ruins são chamados de vícios, e os hábitos bons são chamados de virtudes. Então, uma disposição para fazer de maneira automática é um hábito. Quando nós ensinamos às crianças a escovar os dentes, nós estamos criando nela um hábito. Quer dizer, pela repetição constante, vai chegar um dia em que ela vai saber fazer isso sem esforço, automaticamente. Isso é um hábito. A grande maioria das coisas que nós fazemos durante o dia inteiro são hábitos automáticos. Nós comemos porque sabemos fazê-lo automaticamente, é um hábito adquirido. Se você colocar um garfo e uma faca na mão de uma pessoa, vamos dizer um chinês que só come com pauzinhos, ele não sabe o que fazer, não tem o hábito. Nós nem precisamos pensar como usar eles. Até podemos estar pensando em qualquer coisa mentre comemos e nosso hábito funciona do mesmo jeito. Hábitos. O corpo, e isso é a maravilha do corpo humano, tem a capacidade de adquirir hábitos. E por que são importantes os hábitos? Porque nos permitem viver sem estar o tempo todo aprendendo e tentando aprender de novo o que fazer. Já aprendimos, já fazemos e atuamos. Caminhar é um hábito. Sabemos caminhar porque temos o hábito de caminhar. Praticamente tudo. Eu não vou entrar mais, eu acho que os irmãos já entenderam a ideia. Mas isso quer dizer também que podemos incorporar no nosso corpo hábitos maus, pecaminosos. E de fato fizemos durante a vida inteira.
E esses hábitos estão tão inseridos em nós que são automáticos. É por isso que não temos o poder de lutar contra eles. A vontade, irmãos amados, a vontade, a força da vontade nunca pode suprimir um hábito. Não tem como. Você já tentou suprimir um hábito? Eu sempre conto isto porque é um pouco engraçado, mas é assim. Isso aqui não é um hábito bom nem mau, é um hábito, nada mais, cultural. Mas existe. Quando eu casei com a Miriam, lá na Argentina, é costume que as toalhas fiquem fora do banheiro, sempre, guardadas. Entende? Então, quando você vai no banheiro, tem que ir lá onde estão guardadas as toalhas, pegar a toalha e ir para o banheiro. Se você esquece, você fica molhado, fica sem toalha e tem que gritar para alguém ajudar. Uma toalha por aí, alguém ajuda. Se tiver alguém. Se não, tem que sair molhado e molhar tudo e pegar a toalha. Muito bem. Esse é um hábito argentino. Então, o argentino nem precisa pensar nisso, é automático. A primeira coisa, automaticamente, sem pensar, o seu corpo vai, pega a toalha e entra para tomar banho. Mas no Chile, as toalhas sempre estão penduradas dentro do banheiro. Então, a gente automaticamente entra no banheiro, toma a ducha e depois está a toalha aí mesmo e pronto. Mas o que acontece? Eu casei com uma argentina. Então a minha esposa tem o costume de deixar as toalhas bem dobradinhas, ordenadinhas, lá fora. E eu sei isso. Então quando eu estou pensando, quando estou ciente, então eu penso, eu tenho que pegar a toalha e pronto. Mas a maioria das vezes estou em modo automático, pensando em qualquer coisa, e eu entro no banheiro, tomo banho e cadê a toalha? Acabou. Você entende? Isso é um hábito. Eu não preciso pensar. O problema é que temos 33 anos de casado e ainda não consegui tirar o hábito de a toalha pendurada dentro do banheiro. Mesmo que eu sei. Por quê? Porque é muito difícil tirar um hábito de nós. Entende? E o que acontece com os hábitos do pecado, então? Estão aqui, nos nossos membros. O nosso corpo age automaticamente para o pecado, vai para o pecado automaticamente. Por isso Paulo diz, eu sei na minha mente, eu sei, capítulo 7, eu sei o que é bom, eu sei o que Deus quer, eu quero o que Deus quer, mas vejo que nos meus membros existe outra lei que me leva cativo, a lei do pecado. Por isso, irmãos, para entendermos o que é o pecado segundo Paulo, precisamos entender as distinções que ele faz em Romanos. Ele fala do pecado em 3 sentidos, e é muito importante entender os 3 sentidos do pecado. O primeiro sentido, no capítulo 3 e 4, são os pecados, como transgressões da lei de Deus. O pecado como transgressões. E isso são os pecados particulares de cada um de nós, muitos tipos de pecado, quando nós transgredimos a lei de Deus. Esses pecados, objetivamente, nos colocam sob a ira justa de Deus. Esses pecados foram expiados por Cristo na cruz. E vão justificar. Capítulo 6, 5 e 6. Ele vai falar agora do pecado como um poder que controla a vida humana e que entrou no mundo através de Adão. E porque estamos em Adão, todos estamos sob o poder desse pecado, em sentido singular, que controla a nossa vida, escraviza a nossa vida. Esse pecado é fundamentalmente a nossa rebelião contra Deus. É a essência do pecado. E por último, capítulo 7, ele vai falar do pecado que mora em mim. E aí se refere ao pecado como hábito inserido nos nossos corpos e nas nossas almas. Esses 3 sentidos. Então aqui estamos falando do terceiro sentido do pecado. Os hábitos pecaminosos que controlam as nossas vidas. E portanto controlam a nossa conduta e controlam o nosso caráter. É por isso que nós, se temos o hábito de ficar irados, não precisamos fazer nada para ficar irados. É automático. Ou se temos o hábito de ser agressivos, é automático. Ou se temos o hábito de ser preguiçosos, é automático. Não precisamos fazer nada. É assim que funciona. Porque o hábito já está inserido em nós. Ou se temos o hábito de comer muito, pronto, não precisamos fazer nada. Temos que lutar contra isso. Mas quando não estamos lutando, quando estamos assim, fazendo outra coisa, automaticamente eles voltam. Por isso Paulo fala aqui como se estivéssemos amarrados a um corpo de morte, que puxa de nós e que corrompe a nossa vida completamente. É um tipo de condenação, diz. Porque os romanos tinham um castigo, uma condenação muito terrível, que era amarrar as pessoas vivas a um corpo, a um cadáver morto.
para ele corromper junto com esse cadáver. E o pecado que mora em nós é assim. Então, agora no capítulo 8 ele está falando de como somos libertados do poder, dos hábitos pecaminosos do pecado na nossa vida. E ele diz, é assim, é o seguinte, agora sim, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Aqui a palavra é frônesis, o verbo froneo. O que quer dizer Paulo? Aqueles que estão dominados pela carne, aquele conjunto de hábitos pecaminosos que governam a sua vida, aqueles são aqueles cuja mente está constantemente, o fluxo da sua mente está constantemente governado pelas coisas da carne. Quer dizer, é a mente é através da mente que esses hábitos entraram no nosso corpo. Porque aqui vem o maravilhoso. A mente tem o poder de inserir hábitos no corpo, de automatizar a conduta do nosso corpo, porque o nosso corpo responde à nossa mente. Então, é uma coisa maravilhosa, mas também, quando o pecado entrou no mundo, se tornou uma coisa terrível para todos nós, porque então, como a nossa mente vai constantemente para o pecado, então esses hábitos são inseridos em nosso corpo. E logo continuamos, diz assim: os que são da carne têm a sua mente constantemente, habitualmente colocada nas coisas da carne. Mas, olha que interessante, diz, versículo 5, os que se inclinam, aí a palavra inclina é frônesis, o hábito da mente. Mas os que se inclinam para o Espírito, quer dizer, aqueles cujo o hábito da sua mente vai automática, constantemente para as coisas do Espírito, o que acontece com eles? Desculpa, diz para os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Pensam nas coisas do Espírito. Quer dizer, aqueles que andam no Espírito são aqueles cuja mente, aqueles que andam sempre no Espírito são aqueles cuja mente está sempre, habitualmente, constantemente, colocada, posta, fixa nas coisas do Espírito. Nas coisas do Espírito. Então, qual que é a chave aqui? Onde está o foco constante, habitual, da nossa mente? Por muitos anos, a vida toda, nossa mente estuvo colocada nas coisas da carne e do mundo e do pecado. E então o pecado passou a entrar como um hábito no nosso corpo. Mas agora, diz Paulo, o Espírito de Deus tem o poder de cancelar os hábitos do pecado. Na medida que a nossa mente se fixa nas coisas do Espírito, o Espírito muda os hábitos do pecado. Cancela o poder do pecado em nossos membros, dos pecados habituais, e coloca em nós novos hábitos, cria em nós hábitos santos, hábitos puros, o caráter de Cristo. E nós nos tornamos, e isso é importante, pessoas que automaticamente somos capazes de fazer o que é bom, o que é reto, o que é santo, pelo poder do Espírito em nós. Mas isso acontece quando nossa mente está constantemente nas coisas do Espírito. Fixa nas coisas do Espírito. Depois ele diz, versículo 6, porque o pendor da carne, outra vez a mesma palavra, frônesis. A mente colocada constantemente na carne dá para a morte. A mente colocada no Espírito dá para a vida e paz. Porque a mente colocada na carne, a mesma palavra, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E agora veja o que ele diz. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós temos a vida de Cristo dentro de nós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Em outras palavras, o Espírito vivifica o nosso corpo mortal, para que seja capaz de viver a vida de Cristo, inserindo no nosso corpo novos hábitos
hábitos santos, os hábitos de Cristo. Agora, esse é o processo, diz Paulo. Mas, o que significa em termos práticos isso? Quando nós colocamos na mente nas coisas do Espírito, constantemente, nós estamos ensinando ao nosso cérebro. Vou parar aqui um pouco para os irmãos entenderem. Por que nós voltamos constantemente a pensar os mesmos pensamentos? Por quê? Por exemplo, se você tiver uma fobia, alguma coisa, ter medo, vamos supor assim, de subir num avião, uma fobia. Você pode estar muito bem, mas no momento que você chega na porta do avião, vem um monte de pensamentos que você nem pode controlar, terríveis, e você começa a tremer, a suar, a angustiar, não é? Quem que está fazendo isso? Seu cérebro. O cérebro está programado para reagir dessa maneira. Em algum momento da sua vida, você teve uma experiência e a sua mente marcou, gravou dentro do cérebro, como se fosse antigo. Isso é um pouco velho para os mais novos, já não existem os CDs. Mas antigamente os CDs podiam ser gravados, né? Um sulco, os CDs. Você podia gravar um sulco e você passa por esse sulco e sempre repete exatamente a mesma música. O cérebro humano é formado por sulcos, que a mente grava dentro do cérebro. E então, ou as experiências, não apenas a mente, as experiências que fazem parte da mente gravam no cérebro. Então, quando você está em modo automático, o sulco do cérebro, ele dispara, atira automaticamente esse pensamento. É por isso que esses pensamentos voltam habitualmente, porque o nosso cérebro foi habituado a caminhar sempre pelas mesmas trilhas, os mesmos sulcos. Se os irmãos querem pesquisar, os neurologistas chamam isso de caminhos ou trilhas neuronais. E assistem. Mas o cérebro, e aqui vem a bênção, pode ser mudado totalmente. Como? Mudando os pensamentos que controlam a mente. Quando a mente muda, e aprende a pensar constantemente outros pensamentos, o cérebro vamos dizer assim, é reconfigurado totalmente. E novos caminhos são escritos nele. Mas para isso nós precisamos mudar a nossa mente. Esse é o poder que tem a mente sobre o corpo. Mas a mente mesma precisa do poder do Espírito para fazer essa mudança. Ela sozinha não pode, a nossa mente sozinha não pode. Ela vai voltar sempre para a experiência do mundo. Mas quando estamos sob o Espírito de Deus, Ele renova a nossa mente. E a renovação da nossa mente produz também a renovação do nosso corpo. E aí é que realmente mudamos. Aí que realmente somos transformados. Então, vou terminar então com algumas coisas práticas a respeito. Porque eu prometi para os irmãos falar alguma coisa prática. Como fazemos isto agora? E agora, irmão? Está tudo bem, tudo certo? Mas o que vamos fazer nós? Como se faz isto? Então veja o que Paulo diz. Gostaria para os irmãos lerem comigo aí. Não sei se já é muito tarde, parece que sim, mas vou tentar ir rápido. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Quatro, 7. 1 Timóteo 4, 7. Diz assim. Paulo falando para Timóteo, escrevendo. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Olha a palavra feia, né? Velhas caducas. Bom, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo aproveita, porque tem a promessa da vida que é agora e da vida que há de ser. O que é a piedade, irmãos amados? A piedade é a devoção, é uma vida de devoção, devotada a Deus. É a vida de devoção, de consagração constante, total a Deus. E Paulo diz que é uma vida que tem que ser exercitada. E a palavra grega que ele usa aqui é muito interessante, porque fala do exercício que se faz na academia. Você sabe que os inventores da academia foram os gregos. A palavra grega é gymnasium. E daí vem ginástica. Então, o verbo aqui faz ginástica, faz exercício como se faz na academia.
Algum irmão aqui vai para a academia? Penso que sim, né? Então aí você vai e faz sempre o mesmo, porque a característica do exercício físico, do treinamento físico é repetir, 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 sempre o mesmo exercício, não é? Isso é exercitar. E Paulo, que conhecia muito bem a cultura grega, ele via como aqueles atletas, como se chamavam naquele tempo, exercitavam, e sempre faziam o mesmo. Mas através disso eles adquiriam capacidades, habilidades que as pessoas comuns não temos. Quando você quer aprender a... Quem que aqui joga tênis, gosta de jogar tênis aqui? Bom, as pessoas que jogam tênis sabem. Quando você começa a jogar tênis, ao princípio você é muito ruim. Todas as bolas vão na rede, todas as bolas vão fora, às vezes você nem bate a bola, e assim, por diante. Mas você continua, você é persistente, você exercita, repete, repete, e assim fala o treinador, você tem que repetir, repetir. Chega um momento em que você aprende, o movimento exato, o seu corpo aprende. E depois ele faz automaticamente. Você nem precisa pensar o golpe, a batida. Ele bate. O corpo aprendeu. Você adquiriu um hábito. Se você aprendeu a bater bem, seu hábito é uma virtude. Mas imagina que você foi treinado mal, você não teve treinado e aprendeu a bater de qualquer jeito. Então, seu hábito também é um hábito de bater, mas se você adquiriu um hábito ruim, um vício. E essa, vamos dizer, é a carne no tênis. Entende? Você tem um hábito carnal no tênis. Um hábito ruim. Então a bola sempre vai para fora, vai na rede. E agora, desaprender esse hábito é difícil. Você tem que começar como se for tudo de novo. As pessoas que tocam instrumentos sabem o que estamos falando. Se você aprendeu a tocar violão da maneira errada, depois vai ser muito difícil progredir além de certo ponto, porque você não tem a técnica, o hábito certo. Tem um hábito ruim, tem carne, por dizer assim, no seu hábito, um hábito carnal. Então, por isso é muito importante a repetição. E Paulo diz para Timóteo, a piedade, a devoção a Deus, é um exercício que você tem que repetir, repetir, repetir e repetir, até se tornar um hábito. Isso diz Paulo para Timóteo. E você viu que o exercício pessoal diz é proveitoso para pouco. Agora, muitos de vocês, eu também, não estou falando assim como se vocês... Eu também. Eu já investi muito tempo em exercício físico, mas eu me pergunto para mim mesmo, e você investiu esse mesmo tempo no exercício espiritual? No exercício das coisas espirituais? Ou nós ficamos achando que as coisas espirituais podem ser aprendidas de uma maneira assim como automática, sem esforço, como se nunca tivéssemos de fazer nada? Mas Paulo diz para Timóteo, não, Timóteo. Você tem que exercitar-se ativamente, constantemente, como aqueles atletas se exercitam para adquirir habilidades, para correr uma carreira, como ele disse em outra parte, para correr uma carreira. Assim você tem que ser com as coisas de Deus. Exercícios espirituais. E ao longo da história da igreja, muitos irmãos aprenderam esses exercícios espirituais. E como eu não vou falar nada novo, senão do que muitos crentes, do que a Bíblia ensina e os crentes aprenderam ao longo dos séculos, vou tentar colocar um pequeno resumo de algumas das... A palavra aqui é disciplina, mas a disciplina não no sentido de castigo, mas no sentido de aquisição de um hábito, uma disciplina. Por isso que até hoje os estudos, as pessoas que estudam de uma maneira profunda, metódica, sistemática, a algum ponto, estão adquirindo uma disciplina. Mesma coisa. Mas aqui com as coisas relativas a Deus. Aquelas disciplinas espirituais, aquelas práticas, aqueles exercícios constantes, repetitivos, que nos levam a viver uma vida que renova a nossa mente e contemplamos constantemente a Deus. Essas disciplinas não são méritos. Muito importante. Não fazem de nós pessoas mais justas, mais santas, nada disso. Apenas são instrumentos que nós precisamos para experimentar a vida justa e santa de Cristo nas nossas vidas. Elas em si mesmas não são justiça. Não são justiça para nós. Não são santidade para nós. Apenas são instrumentos, meios que nós usamos para nos apropriarmos da justiça, da santidade, da vida, da glória do Senhor Jesus Cristo e sermos transformados à imagem dele. Vou mencionar algumas, sim? E vou mencionar aquelas que eu acho que são as mais importantes.
e que estão na Escritura. A primeira é a solidão. Solidão. Leia comigo aí em Lucas 5,16. Lucas 5,16. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Diz que muitas pessoas seguiam ele, multidões afluíam para ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Então, muita coisa estava acontecendo ao redor da vida do Senhor. Veja o versículo 16 agora. Ele, porém, o Senhor Jesus, porém, se retirava, e aqui a palavra grega é mais enfática, literalmente diz, habitualmente, constantemente se retirava para lugares solitários e orava. O Senhor buscava constantemente, habitualmente, a solidão para estar a sós com Deus, Pai. E isso era uma prática, uma disciplina constante na vida do Senhor Jesus. A pergunta é: por que nós precisamos solidão? Por que precisamos na vida humana solidão? Porque quando estamos rodeados de pessoas, essas pessoas estão constantemente demandando de nós coisas. Não no sentido ruim, mas no sentido, muitas vezes bom, a vezes ruim, mas na maioria não. No trabalho, pessoas que demandam de nós. Na família, pessoas que demandam de nós. Os filhos, o esposo, a esposa, os amigos, os irmãos. Demandas, exigências. Então, nesse ouvir tantas vozes, nesse puxar de tantas pessoas ao redor de nós, nós temos muitas dificuldades de focar-nos em Deus. Aquilo que Ele quer de nós. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós percebermos a presença de Deus, precisamos, irmão. Estou falando sério. Não é uma possibilidade, é uma necessidade. Precisamos solidão com Deus. Se o Senhor Jesus Cristo precisava dela, quanto mais nós? Porque lembre, Ele era um ser humano real, com um corpo físico real. E o nosso corpo precisa da solidão, porque nós temos sentidos. E os nossos sentidos estão sempre sendo atingidos por estímulos. Então a solidão faz com que os nossos sentidos sejam desestimulados, vamos dizer assim, e podamos focar a nossa mente totalmente em Deus. O nosso coração totalmente em Deus. Então, precisamos solidão. Eu penso que é a primeira disciplina que nós precisamos aprender. Você está vendo que muitos de nós nunca conseguimos estar realmente a sós? Por quê? Porque muitas das vezes o problema é que temos medo de estar sós. Porque quando estamos sós, temos que enfrentar-nos a nós mesmos. Temos que enfrentar-nos aos nossos medos. Temos que enfrentar-nos aos nossos temores, às nossas angústias. Muitas coisas que não queremos enfrentar, enfrentamos quando estamos sós. Mas por que assim? Porque dessa maneira nós podemos ir diante de Deus e colocar tudo o que nós temos nos pés dele e ouvir a sua voz. Então, é uma das maiores disciplinas, mas o mundo moderno foge da solidão como se fosse uma praga, uma doença. E esse é o grande problema. Sempre precisamos, e por isso está muito unida à segunda disciplina. Sempre precisamos de alguma coisa ao nosso redor. A segunda disciplina, que está diretamente ligada a esta, é a disciplina do silêncio. Solidão, silêncio. Sempre estão juntos. Silêncio significa aprender a estar em silêncio. Mas o que quer dizer isso? Você já viu que às vezes nós nunca conseguimos estar em silêncio? Até quando estamos no carro, ligamos a rádio, alguma coisa temos que escutar, ouvir, sempre o barulho, sempre. Mas, irmãos amados, o silêncio é a disciplina que nos permite escutar a voz de Deus. Porque Deus não fala por sobre o barulho do mundo. Não. Ele espera que todas as vozes do mundo sejam apagadas para falar conosco. Você lembra a história de Elias? Quando ele fugiu de Jezabel para o monte Sinaí. E aí ele se escondeu numa cova. E aí veio aquele barulho, aquele trovão, aquele fogo, aquele terremoto, tudo representando todo o barulho do mundo, que não era um barulho mundano, na verdade era o barulho da vida agitada de Elias, fazendo a obra de Deus. Mas mesmo isso
isolava eles de Deus. Até que finalmente todos os barulhos do mundo se apagaram. E vem uma voz. Suave, apassível. E então Deus falou com Elias. A voz de Deus pode ser apenas escutada quando todas as vozes do mundo se apagam. Por isso nós precisamos solidão e silêncio. E como fazemos isso? Bom, nós vivemos um mundo muito barulhento. Às vezes você está no seu quarto e escuta os sons da rua, da cidade. Mas temos que buscar um lugar, sozinhos, onde estemos realmente em silêncio. Se você precisa comprar um negócio para isolar o sonido, é bom fazê-lo. É bom. Tem que separar um tempo. Não comece tentando ser um grande místico que passa horas e horas na solidão, no silêncio. Isso seria impossível para nós. Como todas as coisas que nós aprendemos pela prática, temos que fazer aos poucos. 15 minutos diários. Suficiente no princípio. Depois você aumenta. 20, 30. Irmãos, eu não estou falando de uma lei. Por isso, muitos mestres, muitos irmãos, não gostam de falar de coisas práticas, porque às vezes os irmãos podem tomar essas coisas como se fossem leis. Não são leis, são apenas conselhos. Você pode achar outra maneira? Bom. Mas tem que buscar silêncio e solidão com Deus. O Senhor se afastava para lugares desertos e aí estava a sós, em silêncio com o Pai. E daí ele voltava fortalecido para continuar a sua obra, a sua missão no mundo. Então, Deus sempre está, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Deus sempre está disponível para nós. Sempre. Porque é isso que Cristo fez por nós na cruz. Fez Deus disponível para nós sempre. Mas é nós que estamos sempre longe de Deus. Então, a outra coisa que faz o silêncio para nós é que Ele nos faz presentes a Deus. Porque quando estamos no mundo, nós estamos com nossa mente em tantas coisas que nunca estamos realmente aí presentes diante de Deus. Mas Deus sempre está presente para nós. É que nós não percebemos Ele. Não vemos Ele, não percebemos a sua presença. Mas quando estamos em solidão e silêncio, Deus se faz presente. O silêncio permite que a nossa alma seja silenciada. Você viu como a alma, nossa, que sempre está agitada, pensando coisas, sentindo coisas, indo para lá, pensando o que eu vou fazer amanhã e passado amanhã e tudo. Mas tudo isso tem que se acalma no silêncio. E nós podemos focar nossa mente e nosso coração em Deus. Essas são disciplinas de contemplação. São simples, mas são muito efetivas. Outra coisa, como todo hábito que se aprende por repetição, não pense que no primeiro momento, nos primeiros instantes, nas primeiras vezes, você vai ser muito sucedido. Provavelmente não. Provavelmente você vai ficar agitado, no princípio você não vai conseguir acalmar a mente, vai ficar com a sua mente fora. Isso no princípio, mas se você persistir, você vai ver. O hábito vai se formar em você. Mas pela prática, pela repetição. E se não dá certo, não se importe, não se culpe, porque você não está fazendo justiça com isso. Não é uma coisa de ser justo ou santo por fazer isso, é apenas uma prática. Persista. Se você se frustrasse cada vez que está aprendendo uma coisa nova, imagina, nunca aprenderíamos nada. Mas não, persista. Não se culpe, não se esmague, porque, aliás, um dos grandes problemas da mente habitual é essa conversação que nós temos com nós mesmos o tempo todo, onde nós estamos nos ferindo constantemente, atacando constantemente, culpando a nós mesmos constantemente, dizendo-nos coisas ruins, negativas, o tempo todo, que são totalmente contrárias ao Evangelho. Você não serve para nada, você já viu que nunca aprende nada, você já viu, e isso a nossa mente nos diz o tempo todo. Ah, é que você é muito ruim, ah, que você é aqui, você é lá. Bom, tudo isso tem que terminar, para nós falar conosco da maneira que o Senhor quer. Então, solidão, silêncio. Terceiro, meditação. Precisamos aprender a meditar. Meditar é a essência da contemplação. As outras são, vamos dizer assim, a preparação do ambiente. Mas a essência da contemplação é a meditação. O que é meditar? É colocar a nossa mente e a nossa imaginação no Senhor. Nas glórias do Senhor, nas obras do Senhor, nas palavras do Senhor. E para isso nós temos uma ajuda fundamental, vital, a palavra de Deus.
usamos da palavra de Deus não para aprender. Temos a disciplina do estudo bíblico, mas aqui não estamos falando de estudo bíblico, estamos falando de usar a palavra de Deus de maneira meditativa. Quando nós usamos a palavra de Deus de maneira meditativa, trazemos ela na mente e permitimos ela falar a nossa mente. Usamos a nossa imaginação para tentar imaginar a cena que a palavra descreve. Tentamos entrar dentro da palavra de Deus e a palavra de Deus entrar dentro de nós. Isso é meditar. Então não é uma coisa rápida, não é uma coisa de ler capítulos. Você pode ficar detido apenas num versículo e passar muito tempo nesse versículo. Isso é meditar a palavra de Deus. Usar dela. O salmista, Salmo 103. Estou falando muito rápido porque acho que já acabou o tempo, então estou mencionando apenas as coisas. Porém, o salmista mostra o seguinte. Veja o Salmo 103. Até penso que um dos melhores salmos para meditar na presença de Deus. Salmo 103. O salmista fala para a sua alma. Exorta a sua alma. Assim como nós constantemente nos falamos coisas ruins para nós, o salmista aprendeu o segredo de falar coisas boas para ele mesmo. Falando bom para ele mesmo. Alma minha, escuta isto. Deixe de pensar essas coisas ruins, essas coisas erradas, essas coisas negativas. Pense isto. Ele está exortando a sua alma a aplicar, a crer, a pensar nas verdades do Evangelho. Pense nisto. Cristo morreu por você. Cristo ama você. Você tem um valor infinito aos olhos de Deus por causa de Cristo. Você tem um destino eterno. Você nunca vai morrer. Você vai viver pela eternidade numa glória inimaginável. Todas são verdades. Mas quantas vezes pensamos nelas? Não é mais bem que pensamos todo o tempo nas coisas negativas, terríveis, que podem acontecer na nossa vida, ou que estão acontecendo. Mas os salmistas dizem, não, vamos pensar as coisas verdadeiras, eternas, constantemente. Bendice, oh minha alma, o Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendice, oh minha alma, o Senhor. E não te esqueças, porque isso é o que nós fazemos na nossa vida. Esquecemos de nenhum só dos seus benefícios, as suas misericórdias, o que Ele faz por nós. Olha o que Ele diz, Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quantas vezes nós nos acusamos a nós mesmos, você não serve para nada, você sempre erra, mas aqui a Escritura diz, mas Ele tem misericórdia de você. Se Ele tem misericórdia de nós, você também precisa ter misericórdia de você, porque Cristo tem misericórdia de nós podemos ter misericórdia de nós também, porque somos aceitos em Cristo. Amados em Cristo. Então, diz aqui, Ele perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova, aqui a palavra é do fosso. Você já pensou que cair dentro de um fosso profundo? Você não tem condição nenhuma de sair do fosso, a menos alguém tirar você, se alguém tirar você do fosso, mas você por si mesmo está num fosso de 5 metros de profundidade, como vai sair daí? Mas Ele tira tua vida do fosso. Irmão amado, não existe fosso na experiência em que nós possamos cair, do qual Ele não possa nos tirar. E Ele nos tira. Lembre disso. Quando venha e você sinta que caiu no fosso, pense nisto. Diga à sua alma, alma minha, Ele tira a tua vida do fosso. Essa é a verdade sobre nós. Irmãos, tudo a mais é mentira. É mentira que você está só. É mentira que vai ser destruído pelas circunstâncias da sua vida. É mentira que vai ser esmagado pelo diabo. É mentira que vai aparecer o anticristo, vai esmagar os crentes. Tudo isso é mentira. A verdade é que Ele tira a nossa vida do fosso e ninguém tem poder para evitar que Ele nos salve de todas as situações ruins da nossa vida. Essa é a verdade sobre nós. Ele cuida de nós. Até os cabelos da nossa cabeça. Cada um dos cabelos está contado. Fale essa verdade da sua vida, todas as manhãs da sua vida, todas as tardes da sua vida. Fale essa verdade. Para quê? Para que seu cérebro aprenda a pensar a verdade constantemente. Então, depois você sozinho vai sempre ir para essa verdade. E a sua vida vai mudar totalmente. Porque você está inserindo a verdade de Deus na sua vida. Irmãos, isso é muito importante. Não estou falando de coisas... Hoje, pela tarde, quando orava sobre isto, num momento senti que
De alguma maneira, isto que estamos falando hoje é o mais importante que temos falado nesses dias. Porque é o que vai fazer a diferença na sua vida. Porque senão você vai lembrar, que linda palavra, irmão, se foi linda. Oh, que boa palavra, irmão, e foi tudo, acabou. Mas a sua vida vai continuar do mesmo jeito. O que o Senhor quer é que nossa vida seja mudada, transformada. E assim que é transformada a nossa vida. Está na Escritura. O salmista nos ensina, fale para a sua alma a verdade de Deus, todas as manhãs. É mais, vou colocar outra coisa prática para você. Faça uma lista. Escreva uma lista para você de todas as coisas boas que Deus faz por você. O destino eterno da sua vida, a salvação eterna da sua vida, o cuidado que Ele tem da sua vida constantemente. Quando nós somos velhos, quando já parece que a vida acabou, mas ainda Ele continua conosco e tem um propósito eterno com a nossa vida. Escreva isso. E todas as manhãs da sua vida, antes de fazer qualquer coisa, repita isso para você. Alma minha, isto é a verdade. Esta é a realidade sobre você. Porque isso é. Você entende? É isso que está fazendo o salmista. Então, alma minha, não esqueça, lembre disto. Ele tira a sua vida do fosso, regima a sua vida do fosso e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Vê o que nós estamos falando agora. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águila. Irmãos amados, essa é a prática da meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de criar novos sulcos no nosso cérebro, novas trilhas no nosso cérebro. E deletar as trilhas velhas e erradas e criar novas trilhas no nosso cérebro e na nossa mente. Porque ela é viva e eficaz. É como uma faca de dois gumes que penetra até o mais profundo do nosso ser. E pode deletar todo o velho e colocar o novo, a nova criação, o que é de Cristo no nosso ser. Isso é meditar na palavra de Deus. Para isso precisamos duas coisas. Porque, claro, quando estamos em solidão, temos a Bíblia, podemos ler. Mas ao longo do dia, o que fazemos? Não podemos estar com a Bíblia lendo o tempo todo a Bíblia. Então, o que precisamos? Uma prática, uma disciplina adicional. Qual? Decorar a palavra de Deus. Quantos dos irmãos têm a prática, a disciplina de decorar a palavra de Deus? É muito importante. Por quê? Porque ao longo do dia você pode constantemente trazer essa palavra à sua mente. E orar com ela, e falar com ela, e insistir nela, e trazer ela constantemente à sua mente. Outra prática importante. Por quê? Porque na verdade, irmãos, Deus, Cristo está unido à sua palavra. É por isso que Ele ensinou no Evangelho de João, nos últimos capítulos, principalmente entre o capítulo 13 e o 17, a importância essencial de guardar a sua palavra. Aquele que me ama, minha palavra guardará, e meu Pai lhe amará, e viremos para Ele e faremos morada com Ele. Através de quê? De guardar a sua palavra. E um dos passos fundamentais para guardar a palavra é decorar a palavra e logo orar e meditar a palavra de Deus. E acho que vamos ter o último agora. A última disciplina, tem várias mais, mas a última disciplina de contemplação é o agradecimento. A última disciplina de contemplação, agradecer a Deus constantemente por tudo. Vamos ler alguns versículos e vamos terminar aqui. Primeira de Tessalonicenses 5:18. Primeira de Tessalonicenses, ou aos Tessalonicenses. Diz assim: em tudo, e isso quer dizer, agora pense, não apenas nas coisas que você acha boas, tudo. As coisas que acontecem na sua vida, o trabalho, a vida familiar, a vida social, na rua, nos esportes, e logicamente na igreja, na reunião dos santos, mas em tudo, o que diz ele? Dai graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Mas por que podemos dar graças a Deus em tudo? Você já pensou nisso?
Será que podemos dar graças a Deus exatamente por tudo que acontecer na nossa vida? Mas vamos partir para as coisas pequenas, porque, irmãos amados, esse falar nós muito negativo. Eu pessoalmente tenho essa tendência a ser muito negativo nas coisas práticas. Então, eu preciso lembrar a minha alma e adquirir essa prática de dar graças em tudo. Então, você levanta, acorda pela manhã e dê graças pelo café da manhã, dê graças pelo pão, dê graças por tudo. Aprenda essa prática. Depois, isso vai ser um hábito automático na sua vida. Você habitualmente vai sentir essa, e dê graças ainda sem sentir o desejo de dar graças. Porque essa é uma questão objetiva. Tudo que está ao redor da nossa vida está no cuidado de Deus, guardado por Deus. Deus está conosco sempre. Então, quando nós damos graças, estamos reconhecendo a presença e o cuidado constante de Deus nas nossas vidas. E à medida que nós fazemos isso, essa presença, esse cuidado constante se faz real. Nós começamos a ver, a perceber o cuidado dele constante nas nossas vidas. Mas se somos dessas pessoas que sempre são negativas, então vamos ter muita dificuldade para perceber a presença constante de Deus nas nossas vidas. Por isso, o hábito de dar, a disciplina de agradecer, o agradecimento é uma disciplina que temos que praticar. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez o mesmo. Colossenses 3:17. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É uma disciplina, porque nós habitualmente não fazemos isso. Não é uma coisa que sai automática. Nós damos graças a Deus apenas quando sentimos que uma coisa muito maravilhosa aconteceu na nossa vida. Mas no dia a dia, no constante da nossa vida, nunca fazemos isso. Mas Paulo nos ensina que isso é uma disciplina, um hábito que precisamos adquirir. Dar graças a Deus em tudo e por tudo. Por que é importante? Novamente, porque através disso nós começamos a perceber realmente a presença, o favor, a graça de Deus constante nas nossas vidas. No princípio é um ato de fé. Entende isso? É um ato de fé. Você não está percebendo, sentindo nada, mas você faz do mesmo jeito, porque é um ato de fé. Você crê que Deus está e Deus está. Não é que a nossa fé produza a presença de Deus. Não. É apenas que a nossa fé nos conecta com a realidade presente de Deus. É apenas isso. Mas precisamos fé. E no princípio nós não sentimos nada, não percebemos nada, atuamos por fé. E a fé nos conecta com Deus. Deus está. Quando nós fazemos a oração contemplativa, estamos na presença, no silêncio, na solidão, focamos na nossa mente em Deus, o primeiro que precisamos fazer é o seguinte: pensar que Deus está aí. Não que você sente a presença de Deus, não o mesmo. Você precisa crer que Deus está aí. Tu estás aqui, Senhor. E então a sua mente vai ficar focada nele. E você vai experimentar. Às vezes não vai experimentar nada, tanto faz. Continua. Porque Ele está aí. Ele está escutando. Ele está ouvindo. Ele está próximo de nós. E fale com Ele dessa maneira. A presença de Deus no Velho Testamento, ela estava naquele quarto escuro, que era o lugar santíssimo. Você lembra disso? Quarto escuro. Não tinha luz nenhuma aí dentro. Sabe o que significa isso? Porque o quarto do lugar santíssimo, que é o centro mesmo da realidade do universo, onde Deus está na escuridão total. Já pensou nisso? Porque para entrar na presença e na comunhão com Deus, toda a nossa sabedoria, toda a luz da nossa alma e da nossa mente tem que ser apagada. Entramos por fé e tocamos a Deus pela fé. E quando fazemos isso, a glória dele, a Shekinah dele começa a brilhar naquele quarto escuro. Deus está aí. Deus está aí. Está esperando por nós. Sempre está aí. É nós que temos que nos aproximar dele. Ousadamente, como diz Hebreus. Entrar naquele quarto escuro onde se apaga toda a luz da razão, a luz do entendimento, a luz natural da mente humana, a luz que nós temos humanamente, mas a fé pode ir além disso e tocar a Deus. E então
de uma maneira milagrosa, que nós nem compreendemos, a luz começa a brilhar. Mas não é a nossa luz, é a sua luz que brilha em nós. Um famoso hino diz assim: a sua luz apaga o coração, com a certidão de encontrar em ti um resplandor mais formoso. Bendito Senhor, seja o Senhor. Oremos ao Senhor. Vou colocar esse desafio então para os irmãos, de praticarem essas coisas, de aplicarem nas suas vidas, porque isso faz a diferença. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos por ouvir a Tua palavra, porque Tu não nos deixaste apenas o ensino, mas também a prática. Como nós podemos entrar naquele lugar santíssimo e aí viver numa vida de comunhão, de adoração, de contemplação da Tua glória em Cristo Jesus. E na contemplação de Cristo sermos transformados. Nos ajuda, Pai, a viver nessa vida, a sermos constantes na repetição, no hábito, na disciplina de vir constantemente na solidão, no silêncio, na meditação, na gratidão, para nós estarmos sempre vivendo no lugar santíssimo da Tua presença, porque esse é o nosso direito e o nosso privilégio que foi ganhado para nós pelo sangue bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.